Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A oscilação de luz aqui, ou então a gente vai ter uma variação, às vezes aparece a imagem, às vezes não aparece, então eu não sei como resolver isso aqui, tá bom? Mas enfim, nós vamos dar continuidade na apostila 2, né? Iniciando a apostila 2. Vou estar fazendo a introdução aí na página de número 34. O capítulo 3 ficou aí com o professor Kaique, para ele estar desenvolvendo com vocês a questão da Terra, dos movimentos da Terra, né? E a eclipse solar, lunar, etc., porque isso aí está mais ligado à física, ele vai trabalhar algumas leis da física. E para minha parte ficou essa da Terra e do clima. O clima na Terra e a dinâmica desse clima e as previsões. Então aí na apostila de vocês, na página 34, nós temos uma imagem de um dia chuvoso, né, que é uma situação recorrente em muitas cidades do país, e a chuva é um fenômeno natural que tem que acontecer mesmo. Mas essa imagem aí vem para a gente estar questionando alguns pontos. Deixa eu colocar as perguntas aqui para a gente estar discutindo essas questões, né? Aí a questão é a seguinte: a dinâmica do clima na Terra depende de um equilíbrio muito delicado entre as variáveis enchentes, furacões, secas, nevascas, ondas de frio, de calor, que são frequentes nos noticiários. E essas são as situações climáticas que nós temos enfrentado nos últimos tempos e que são fenômenos naturais, certo? Aí nós temos 3 perguntinhas aqui para vocês pensarem. Eu vou fazer a pergunta, você vai ler aí na sua apostila e dou um tempinho, rapidinho, tá? Só para vocês colocarem e pensarem um pouquinho. A primeira questão diz a seguinte: quais as variáveis você acha que influenciam o clima da Terra? Quais são os fenômenos naturais que vão influenciar esse clima? Pensa um pouquinho. Pensaram? Vamos lá? Então, o que será que a gente teria como situações que a Terra depende do quê? Então, vamos lá. Nós temos a temperatura, né, que vai influenciar na ocorrência de chuvas. Nós temos também a umidade relativa do ar. Então, nesses últimos dias, por exemplo, aqui na nossa região, o mês de abril foi um mês bastante seco, com pouca chuva. E quando chove menos, todos os seres vivos vão depender da água para sobreviver. Os vegetais retiram água do solo também. A própria temperatura alta vai fazer com que a evaporação aconteça de forma mais rápida, né? Então, com isso, a umidade, quando se fala assim, a umidade relativa do ar, é a quantidade de partículas de água que estão dispersas junto com o ar. Essas partículas de água que estão dispersas junto com o ar, elas vão ficar menores, né? Então, quando se fala a umidade do ar, relativa do ar, que seria ideal hoje para a nossa respiração, para a gente ter uma boa saúde, seria em torno de 60% ou mais. E nós temos passado nesses últimos dias com a umidade do ar relativa do ar de 40%, 30% ou até menos em algumas regiões. Isso então a temperatura é um fator de influenciar na ocorrência de chuvas e influencia o clima. A velocidade dos ventos. Então, se não tem vento, também vai ter problema na formação de nuvens, ou os ventos levam as nuvens para outra área, para outra região, ele também vai ter influência, certo? E ainda nós temos aqui a pressão atmosférica, que é o fator que vai estar ajudando nesse processo da formação do clima. E por último, o nível dos mares.
Então, o nível dos mares, acredito eu que na parte do professor Kaique ele deve ter comentado a influência da Lua nesse processo de nível do mar. Então, a maré baixa, a maré alta, né? Então, isso aí também vai ter influência. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, acho que vocês vão saber de letra, porque eu acho que vocês já viram alguma coisa referente a isso no 7º ano. Mas vamos lá. O que mantém a temperatura da Terra? O que será que faz a Terra manter essa temperatura constante ou aumentando em algumas regiões, diminuindo em outras? Que fator seria esse? Pensando em 1, 2, 3. Deu tempo? O que será? Quem pensou no efeito estufa. O efeito estufa, vocês acho que já viram no 7º ano, mas é a capacidade que a luz do Sol chega aqui na Terra, né? Então a luz do Sol incide sobre o planeta. Parte dessa luz vai ser absorvida pelos vegetais para a realização do processo de fotossíntese, e parte dessa luz, né, que é transformada em calor, ela vai voltar, né? Então a luz, ela incide em linha reta, bate aqui no nosso planeta e retorna. No caso do efeito estufa, então por causa dos gases que vão se acumulando ao redor do planeta, esses gases vão reter esse calor, não deixam esse calor se dissipar para fora do planeta, para fora da atmosfera, melhor dizendo, e ele vai ficar retido aqui. Então, esse seria o efeito estufa, ok? Então, o efeito estufa é o que vai manter esse efeito estufa. Quando existe esse acúmulo de partículas ou de substâncias que são consideradas tóxicas, vão reter um calor maior. Então, isso provoca aquilo que se chama de aquecimento, o aquecimento global. Vamos para a terceira questão. Como os países têm se organizado em negociações a respeito do clima? Os países fazem reuniões, algumas reuniões anuais, ou a cada 2 anos, a cada 4 anos, e eles assinam acordos, né? Nós já tivemos a Rio 82, foi um encontro para discutir questões climáticas, mas para climáticas de poluição e outros assuntos. Mas com respeito ao clima propriamente dito, então nós temos o protocolo de Kyoto, que foi assinado uma reunião de grandes líderes políticos no Japão, há alguns anos atrás, que assinaram esse protocolo, e tem o Acordo de Paris, né? A Rio 82 foi depois, alguns acordos foram feitos, nem todos foram cumpridos, mas são encontros importantes para que haja, nesse momento, uma discussão a respeito do que os países estão fazendo em função do clima para melhorar ou para não piorar algumas situações climáticas que nós temos percebido. Então, essas foram as 3 questões para a gente poder dar início ao nosso assunto, falando sobre a influência da Terra e a influência do clima sobre o planeta Terra, ok? Então, vamos pensar um pouco sobre isso para a próxima aula, né, ou para o próximo instante. A gente vai estar fazendo mais uma reflexãozinha, ok? Beijo!